meus amados irmãos, amigos, família, que prazer estar com vocês mais uma vez, queridos, nessa manhã tão gloriosa. Deus tem nos concedido a oportunidade de poder ressuscitar, como eu sempre falo. Eu e você amanhecemos vivos e eu creio que nós temos razões suficientes para juntos rendermos graças ao nosso Deus, amém? Esse é o Devocional do Coração de Deus, dos pastores Fábio e Jaqueline Castanheda, traduzido ao português. Oremos. Pai, eu te agradeço porque mais uma vez, Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade de poder abrir os nossos olhos, poder desfrutar, Pai, desse novo dia. Nós te agradecemos por toda a palavra que nós recebemos de Ti. Te agradeço, Deus, porque o Senhor nos prepara, o Senhor nos equipa, o Senhor tem nos adestrado, nos ensinado e nos dado direção. Pai, obrigado pelo impacto que a Tua palavra tem gerado em nós. Sem Ti, Senhor, nós não temos para onde ir. Paizinho, eu quero também nessa hora te agradecer, Pai, pela vida daqueles que assumiram, Senhor, a responsabilidade de compartilhar essa palavra. Obrigado, Pai, porque em diferentes partes do mundo, muitas vidas têm sido ministradas. Senhor, a Tua palavra tem corrido, Pai, e nós desejamos e oramos, clamamos, Senhor, para que a Tua palavra corra e se espalhe por todos os lugares. Em nome de Jesus, nós te entregamos, Senhor, esse dia em Tuas mãos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que têm ingressado a essa família tão especial, a família dos devocionais do coração de Deus. E eu quero te dizer, todos os dias você vai receber uma palavra que vai transformar a sua vida, porque a palavra do Senhor tem esse poder. Amém? Vamos continuar? Continuamos com o ensino Conhecendo o Meu Propósito. Esse ensino, amado, tem como base o texto está lá em Salmo capítulo 138, verso 8, que diz o seguinte: O Senhor cumprirá o seu propósito em mim. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares a obra das tuas mãos. Queridos, eu realmente creio que quando nós lemos essa declaração, isso que está escrito nesse versículo, se a gente pudesse, cada um de nós, não estivesse lendo a Bíblia simplesmente por ler ou de maneira acelerada. Se a gente observar cada detalhe dessa palavra, nós recebemos a nossa identidade no Pai. Nós temos o nosso coração curado, querido. Se você conseguir verdadeiramente entender a maneira como Deus vem falando as nossas vidas por meio desse versículo, nos dizendo nós temos um propósito eterno, um propósito que Deus desenhou para cada um de nós. O Senhor, Ele cumprirá o seu propósito em mim, querido. Deus escreveu, escute isso, Deus escreveu a seu respeito em seu livro. E o que Deus escreveu são coisas extraordinárias. Muitas vezes nós não valorizamos ou até mesmo não conhecemos. E quando nós conhecemos, às vezes por medo das coisas que nós escutamos ou das pessoas, essas coisas começam a ganhar terreno em nossas vidas e nós nos esquecemos das promessas do Senhor. Só que quando uma pessoa verdadeiramente conhece a Deus, quando uma pessoa conhece a palavra do Senhor e alcança, é preciso alcançar e entender o nível que Deus quer e espera de cada um de nós. Só assim a nossa vida vai mudar radicalmente. Davi, ele falava, o Senhor cumprirá o seu propósito em mim. Apenas com esse texto, como eu venho explicando a você desde os dias anteriores, nós que temos um propósito, Querido, você não nasceu por casualidade ou por coincidência. A palavra diz, o Senhor cumprirá o seu propósito em mim. Se você ainda está aqui nessa terra, existe um propósito para a sua vida. O Senhor cumprirá esse propósito. E ontem nós terminamos com o compromisso. Eu fiz um compromisso diante de vocês de mostrar alguns dos propósitos pelos quais você está aqui na terra. Primeiro é pela vontade do Senhor. Lucas capítulo 4, verso 17 ao 21. Esse é o texto que nós vamos usar para que a gente possa se dar conta do porquê nós estamos aqui na terra. Qual é o propósito que Deus deu para cada um de nós? Acompanhe comigo.
Lucas capítulo 4, verso 17 diz o seguinte: E lhe foi dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos os da sinagoga estavam fitos nele. E então começou a falar: Hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Queridos, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Essa palavra, ela continua viva e ela permanece em vigor para cada um de nós. Quando Jesus esteve na terra, a Bíblia nos diz que ele foi entregue a ele o livro do profeta Isaías. Jesus recebeu em suas mãos o livro do profeta Isaías e essa foi a palavra que ele leu. O Espírito do Senhor está sobre mim. E essa mesma palavra é viva para as nossas vidas. E por que eu falo essas coisas? Porque ainda que tenha se cumprido no nosso Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, a Bíblia nos diz que quando você nasceu espiritualmente falando, Deus colocou em você o mesmo Espírito, o Espírito Santo que estava sobre Jesus, está hoje sobre a sua vida. A palavra, querido, do Senhor nos diz que você tem a unção do Santo e que você conhece todas as coisas. 1 João, capítulo 2, verso 20, nos diz o seguinte: Mas vós tendes a unção dos santos e sabei todas as coisas. Eu não sei você. Mas a mim isso dá propósito. Quando nós lemos essa passagem, estamos vendo Deus declarando a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que a gente possa conhecer todas as coisas. O problema é que estamos escutando coisas que o mundo diz, escutando palavras de desprezo, dando ouvido às pessoas e até mesmo nós mesmos estamos nos desqualificando. Desconhecendo que Deus nos deu a unção, querido, Deus te deu a capacidade, Ele colocou em vocês dons. Deus colocou dons em você. Eu não vou ler todos os versículos que vou citar, porque o tempo realmente não nos dá. Mas eu quero que você tome um tempo na sua casa. Que você escute os versículos e que você possa, você mesmo, pegar sua Bíblia e olhar todas as coisas que Deus depositou em você. Queridos, Deus por meio do Santo Espírito, Deus por meio do Espírito Santo, Ele depositou em vocês dons. E a palavra está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 11. Leia, não deixe de ler. E outra coisa, Deus colocou em você os frutos do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, do verso 22 ao 23. E mais, Deus colocou em você uma palavra profética. O profético do Senhor está sobre a sua vida. O texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 1 ao 5. E fora todas essas coisas, deixa eu te dizer uma coisa. Você é guiado pelo Espírito Santo que te direciona a toda a verdade. João, capítulo 16, do verso 13 ao 5, é o que te diz isso. O Senhor está te dizendo que você está ungido. Escute isso, querido. Você está ungido pelo Senhor para os seus propósitos. Deus te deu a capacidade. Deus te deu todas essas coisas que nós acabamos de falar. Deus te deu os dons do Espírito. Você foi ungido. A palavra profética está sobre a sua vida. E o Espírito Santo é quem te guia. Ele te deu todas essas coisas. Mas você precisa crer. Você precisa declarar. Você precisa confessar. Deus está dizendo, vocês possuem. Ele está dizendo o mesmo que Jesus falou. Vocês possuem. E Jesus disse, o Espírito Santo está sobre mim. Sabe o que é que isso quer dizer, querido? Você foi ungido. Você foi ungido pelo Espírito Santo do Senhor. Independente de como as pessoas te vejam, independentemente até de como você mesmo se enxerga, o Senhor está te dizendo, você tem a unção do Santo. Você tem a unção do Santo. Mas, Senhor,
Mas, Senhor, eu tenho tantos defeitos e Deus está dizendo, você tem a unção do Santo. Quando você recebeu Jesus em seu coração, Deus colocou dons dentro de você. Deus colocou frutos dentro de você. Deus colocou profecias em seus ouvidos. Deus colocou em você ouvidos para escutar a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo que conduz à verdade. Você está ungido por Deus para os seus propósitos. Eu não sei, querido, se você não se alegra. Você não é uma pessoa qualquer. O diabo sempre busca te dizer que você não serve para nada, que ninguém pode contar com você. Porque esse é o propósito do inimigo, o propósito dele é te denegrir. Talvez você até tenha acreditado nessas mentiras. Talvez você até esteja repetindo as coisas que as pessoas falaram ao seu respeito. Mas eu quero que hoje, através dessa palavra, você possa ouvir a voz do Senhor. E o Senhor te diz, filho meu, filha minha, eu conheço a sua vida, eu conheço a sua condição, eu conheço todas as palavras que falaram contra você. Eu sei tudo o que você sentiu, mas eu quero que você saiba que eu te ungi. Eu ungi você desde o dia em que você me recebeu como seu Salvador. Desde quando você estava no ventre da sua mãe, eu te separei. Eu cuidei de você todos esses anos e eu te faço entender essa palavra. Você conheceu esse evangelho glorioso. Eu providenciei que esse devocional chegasse até você. Eu providenciei tudo para que essa palavra chegasse à sua casa, ao lugar onde você está agora, para que você entenda que você possui a unção do Santo. Você tem a unção de Deus e você pode conhecer todas as coisas. Filho, dentro de você eu coloquei dons, habilidades, eu coloquei em ti os frutos do meu espírito, que é gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé e domínio próprio. Ah, queridos, Deus necessita que você creia. Deus te capacitou. Ele colocou em você todos esses frutos para que você possa desenvolver o seu potencial e para que você possa caminhar dentro do propósito eterno. Sabe, queridos, Deus colocou em você a profecia. Você tem palavra de Deus. Você tem a palavra do Senhor para mudar a atmosfera do lugar onde você vive. Você tem palavra de Deus, querido, para mudar a atmosfera do seu esposo, dos seus filhos e do seu entorno. Você necessita apenas declarar a palavra de Deus. Profetize sobre os seus filhos. Profetize sobre a sua casa, sobre o seu marido. Profetize saúde. Profetize, amado, sobre o seu trabalho. E eu garanto a você que a sua vida e a atmosfera onde você vive vai mudar por completo. Você já foi ungido. Você não precisa de cerimônia nenhuma. A palavra do Senhor diz, vós tendes a unção dos santos e sabei todas as coisas. Eu quero terminar hoje com essa palavra. 1 João, capítulo 2, verso 20, que diz, vós tendes a unção dos santos e sabeis todas as coisas. Amanhã, se o Senhor nos permitir, nós vamos continuar com a outra parte. Deus te enviou, querido, para cumprir os seus propósitos. Mas os propósitos de Deus não são os seus. Não são os seus planos particulares, mas os propósitos de Deus. O que é que realmente Deus quer de nós? Medite nessa palavra de hoje, leia os textos e amanhã nós continuamos. Pai, eu te agradeço por teu imenso amor. Obrigado por tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, se cuidem muito. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.